Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos tratar do artigo 5º e artigo 7º do Decreto 9507 de 2018. O artigo 5º é dirigido às relações entre a empresa terceirizada e a administração pública. E o artigo 7º é dirigido a vedações ao edital do processo de terceirização. No artigo 5º foi proibida a contratação de empresa de terceirização de mão de obra que tenha dirigente ou sócio da área demandante ou da área da contratação de terceirização do serviço público. E no inciso 2 do artigo 5º foi definido que daí para cima, hierarquicamente, não pode haver relação nenhuma. Ou seja, da atividade do demandante no âmbito da administração pública, aquele que pede o serviço, para cima, ninguém pode integrar pessoa jurídica, sendo sócio ou administrador. Note que essas relações ficaram definidas de um modo bastante diferente do que acontece nos demais diplomas legais. Por exemplo, no artigo 9º da Lei de Licitações, é vedado a contratação de empresa que tenha sócio ou dirigente do emprego da administração pública, que tenha relação com empregados da administração pública. Então, essa é uma vedação diferente e, por isso, merece uma atenção especial da sua parte quando vai contratar empresa. Note, porém, que se a pessoa não ocupa cargo ou função de direção e estiver em outra unidade da administração pública, num escalão inferior, não houve vedação expressa. Isso é compreensível, especialmente nas unidades de interior da administração pública federal. Pode acontecer da única empresa na cidade apta a prestar serviço ser formada por parente ou até servidor público, que não tem nenhuma interferência com o processo de contratação ocorrido, por exemplo, em Brasília. Muito bem. E no artigo 7º? O artigo 7º nós vamos acompanhar a leitura agora para que você compreenda adequadamente quais são as vedações que vão ocorrer nos editais de terceirização de mão de obra. Artigo 7º. É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos convocatórios que permitam, inciso 1, a indexação de preços por índices gerais nas hipóteses de alocação de mão de obra, inciso 2, a caracterização do objeto como fornecimento de mão de obra, inciso 3, a previsão de reembolso de salários pela contratante e inciso 4, a pessoalidade e a subordinação direta dos empregados da contratada aos gestores da contratante. São regras que tratam especificamente de zelar bem pela terceirização e consolidam a jurisprudência até então existente. Então, além disso, ainda estão na Instrução Normativa número 5. Então, você tem aqui a primeira vedação de caráter geral. Eu não posso ter terceirização com preços indexados por índices gerais. Ou seja, eu simplesmente vou fazer a terceirização da mão de obra. Por quê? Porque no artigo 6º dessa norma foi colocado que a terceirização deve ser definida exclusivamente como serviço. A meu juízo, esse dispositivo pode gerar uma confusão na prática. Por quê? Porque a repactuação de preço que nós tratamos em outro vídeo, ela estabelece que a atualização do preço da mão de obra vai se fazer com base nos dissídios coletivos e os demais preços por demonstração analítica da variação. E isso implica muito trabalho para o gestor. Melhor seria se dissesse: a mão de obra vai ser atualizada por repactuação, índices da Convenção Coletiva de Salários, e os demais itens pelo IPCA. Ficava mais simples de se fazer a atualização de preços nos contratos. Outro dispositivo é o que veda a previsão de reembolso de salários. Note, porém, que nos artigos 8º da norma é permitida, em parte, o reembolso. Ocorre o seguinte: eu não posso estabelecer que o que ele pagar de salário eu vou reembolsar. Mas tem despesas adicionais. Por exemplo, eu faço uma terceirização de mão de obra de motorista para dirigir em Brasília.
E a autoridade ou o servidor público precisa se deslocar no carro terceirizado, ele precisa se deslocar para uma cidade aqui perto, com pernoite. Vamos imaginar que ele vai para um advogado vai para uma audiência em Goiânia, no final do dia. E a necessidade de pernoite lá do motorista terceirizado. É claro que essa diária, esse pernoite, a hospedagem, devem ser reembolsadas pela administração pública. O que é verdade é simples reembolso de salário. Tudo que você gastar de salário eu vou reembolsar. Isso é proibido pelo decreto. E é proibido, inclusive, como regra de terceirização. Mas, em algumas situações, os elementos adicionais de remuneração devem ser reembolsados. E o edital deve prever isso. Pode, inclusive, estabelecer previamente o valor de diária e o valor de deslocamento. Por fim, o decreto também proíbe que os editais permitam a subordinação da mão de obra. A subordinação é o primeiro requisito da relação de emprego. Não vai se formar relação de emprego com a administração pública, porque para formar a relação de emprego se exige concurso público. Mas os contratos de terceirização não podem ensejar subordinação. Aí uma explicação para você. Existe uma diferença entre tornar o terceirizado subordinado e dar ordens de serviço que não acarretam subordinação. Exemplo que eu costumo dar é a situação do garçom terceirizado. Ele vai servir café para você e você pergunta e diz para ele: eu quero sem açúcar. Isso é uma ordem? É, mas é uma ordem permitida nesse tipo de relação. Todos os tomadores de serviço darão ordens de como querem o seu café. Mas, a hora que você diz para o garçom terceirizado: eu quero que ao invés de chegar aqui às 7, você chegue às 8, ou que vista uniforme ou não vestir uniforme, essas são ordens que o gestor do contrato deve apresentar ao preposto e não diretamente à mão de obra terceirizada, porque isso é ilícito. Você estará subordinando os empregados da empresa de terceirização de mão de obra à vontade dentro da administração pública. Mais um detalhezinho. Às vezes você faz um contrato de terceirização de mão de obra e espalha o terceirizado em várias unidades. Por exemplo, limpeza de unidades. Vou imaginar que uma unidade da administração pública federal fique numa cidadezinha muito pequena e tenha lá que limpar uma área muito pequena. Então, essa mão de obra terceirizada, um só empregado no interior trabalhando com um só servidor. Limpe a sala, não ficou limpa. Ele não vai recorrer ao gestor do contrato para transferir essa ordem. Então, essa é uma situação atípica que os editais devem prever. Nas unidades de pequeno efetivo, terceirizado, com uma quantidade pequena de servidores, poderá haver essa relação. Sempre que possível, porém, a ordem deve ser transmitida para a administração pública via gestor do contrato, transferindo a ordem para o preposto. Ok? Muito bem, continue acompanhando os demais vídeos da nossa playlist sobre o Decreto 9507.